Melhor no computador. Tá? Estamos gravando. Tá bem, Emanuela? Depois eu te Tá mando. ótimo. Então, é tudo com você. Você é o dono da coisa, hein? Tá. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Aqui é o Emanuel Ataíde, diretor do Betel Brasileiro São Paulo, juntamente com a professora Mario Lopes. Para quem tem nos acompanhado, nós temos tido reuniões, conversas, diálogos sobre alguns temas, né, assuntos relacionados à teologia. E nessa última série nossa, estamos tratando sobre traduções bíblicas. Para quem tem nos acompanhado, tivemos o prazer de ter o professor, o pastor Paulo Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil, e hoje nós estamos sendo brindados com belas participações de irmãos que têm trabalhado, que têm investido suas vidas numa causa muito nobre, que é a tradução bíblica. Então, para nós é um grande prazer tê-los, desde já eu agradeço, e eu gostaria que os irmãos se apresentassem, né? Nada melhor que a própria apresentação, para que todos estejam familiarizados com os nossos queridos que falarão para nós nessa noite. Por favor. Catherine, você quer começar? Pode ser. Eu sou a Catherine, eu trabalho na SBB já há 10 anos e atualmente trabalho como consultora de traduções. Então, eu apoio com ajuda exegética, né? Trabalho de tradução, projeto de tradução para línguas minoritárias e de sinais. Então, línguas de imigração, línguas indígenas e línguas de sinais. E tenho pesquisado já há alguns anos a tradução, especialmente para línguas de sinais, né? Suas particularidades, suas idiosincrasias, seus desafios, né? E é um prazer estar aqui de manhã, nessa noite, né? Agora eu vou pedir para a Lois nos ajudar e a Mauriana, apresentar a Mauriana. Tudo bem? Eu vou dizer bom dia, mas é boa noite. Então, eu sou Mauriana, meu sinal é esse. Eu moro em São Paulo atualmente há mais ou menos 1 ano e meio, com minha família. E eu trabalho no IES, o Instituto Expressão Surda, mais ou menos 5 anos, e faço tradução da Bíblia para a língua de sinais. É um prazer estar aqui. Pediria para a Lois se apresentar também. Meu nome é Lois, e meu sinal é esse. E eu também trabalho no IES desde a fundação, em 2007, mas na verdade, eu sou filha de missionários que trabalharam no Nordeste do Brasil. Então, eu fui criada no Piauí, no Maranhão e também no Ceará. E eu cresci lá e depois, quando eu voltei para o Brasil, em 2002, aí eu me mudei para Curitiba, trabalhei lá com a fundação, conheci a Mauriana e muitos outros surdos lá. E em 2015, eu me mudei para cá, nos Estados Unidos, para cuidar da minha mãe, que tem 95 anos. Então, essa sou eu. Faltei eu me apresentar. Meu sinal é esse aqui, ó. Aprendi com os surdos, que eles me deram esse sinal. E meu nome é Ernie Seibert, eu sou diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Sou pastor da Igreja Luterana, fui missionário, pastor, professor de teologia, mas aqui na Sociedade Bíblica eu já estou, sei lá, perto de 40 anos. É uma alegria poder servir, estar com essa turma tão bonita aí. Que beleza, né? Que riqueza para nós
Lois, eu sou nordestino, viu? Sou de João Pessoa. Estou aqui em São Paulo há 15 anos, né? E graças a Deus que Deus tem nos abençoado nesse tempo aqui e servido ao Senhor, né, na igreja local. Sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil já há alguns anos, e no Betel Brasileiro também fui aluno da missionária Duvalina. Aí a missionária Duvalina inventou de se aposentar contra todo mundo, né? E aí se aposentou nada, voltou para João Pessoa e hoje é a nossa diretora geral, e tanto eu como a professora Mariú, desde 2018, estamos aqui nesse front, né? Com uma equipe também maravilhosa. Bom, eu gostaria de, para começar, né, a nossa conversa, qual o trabalho que vocês realizam na Sociedade Bíblica do Brasil? Essa pergunta mais geral seria a minha. A Sociedade Bíblica é uma organização que cuida do que a gente costuma chamar todo o ciclo de vida da Bíblia. O ciclo de vida da Bíblia começa com a tradução do texto. Depois da tradução do texto vem a preparação do texto para ser publicado. Hoje, a publicação não significa só impresso, significa digital, áudio, vídeo, etc. e tal. Então, é outra parte do ciclo. Depois vem a distribuição do texto, que é levar essa palavra até as pessoas, para que elas possam ler, ouvir e se apropriar. E aí vem que as pessoas interatuem com a Bíblia, né? Que não apenas tenham a Bíblia, mas interatuem. E, finalmente, também a questão social da Bíblia, que é levar com que ela tenha influência na sociedade. Quer dizer, que ela seja uma palavra que seja ouvida e transforme a vida das pessoas e da própria sociedade e da igreja. Então, esse é o ciclo completo. Uma forma bem simples de dizer isso é o seguinte: quando se pergunta quando é que a Bíblia está pronta, o tradutor vai dizer que está pronta quando traduziu, né? O editor vai dizer que está pronta quando ele terminou a edição, né? Se você pensar no processo mais tradicional, a gráfica vai dizer que está pronta quando está encadernada e encaixotada. A distribuição vai dizer que está pronta quando chegou numa igreja ou numa livraria, né? Mas realmente a Bíblia só está pronta quando foi lida, entendida e transformou a vida da pessoa. Então, esse é o ciclo de vida da Bíblia que a gente tenta cuidar aqui na Sociedade Bíblica. Tem que ligar seu microfone, Manuel. Nessa fase de tecnologia, né? Abre, fecha. Eu sempre começo a falar com o microfone fechado, às vezes com a câmera fechada. Então, tem sido tudo muito novo para a gente, né? Aqui no Betel Brasileiro, nós estamos remotamente desde março do ano passado. Quando começou a pandemia, nós tivemos uma reunião emergencial para tomar uma linha de ação, né? E até hoje a gente ri, né? Assim, a gente brinca, porque na nossa reunião a gente projetou 15 dias. Pessoal, vamos ficar 15 dias remoto, depois a gente volta, e desses 15 dias, olha quanto tempo, né? E mesmo assim a gente está aprendendo. Bom, pelo que vocês estão vendo, né, claramente, nós estamos falando com uma irmã, a Mauriana, surda, a Lois está interpretando. Então, dentro dessa grande riqueza da Sociedade Bíblica de traduções, existe também a tradução para a língua de sinais, né? E aí a gente gostaria de ouvir da Sociedade Bíblica o que a Sociedade Bíblica tem feito de tradução para Libras. Catherine, quer contar? Sim, nos últimos anos, não só a SBB, mas também a Fraternidade Mundial das Sociedades Bíblicas começaram a se interessar mais pelas línguas de sinais, percebendo que a comunidade surda é uma comunidade ainda não
não alcançada pelo Evangelho, que é muito importante porque as línguas de sinais são a língua do coração do surdo. É interessante, né? Não é uma linguagem, não é uma escolha, a língua de sinais faz parte de quem o surdo é. A surdez é uma forma de enxergar o mundo, né? De vivenciar e experimentar o mundo. Então, compreendendo isso, há um movimento muito grande atualmente de traduções para as línguas de sinais. E a SBB, né, dessa perspectiva, começou a trabalhar em parceria com o Instituto de Expressão Surda, que é o IES, né, em que a Lois e a Mauriana trabalham, nessa perspectiva, né, de começar a traduzir porções da Bíblia e difundir para a comunidade surda. Então, nós já fizemos caminhamos aí juntos há alguns anos, começamos com porções para crianças, a gente já tem algumas porções para crianças, aventuras da Bíblia para crianças, essa professora Anitta está mostrando. No começo, essa publicação, ela vinha com um DVD, porque era assim que a gente assistia os vídeos, né, com a tradução em Libras. Mas o mundo está mudando, então hoje em dia a gente está publicando com QR Codes, e acho que é até mais fácil, porque qualquer um com o celular pode apontar para o QR Code e acessar via YouTube os vídeos, né? Pouca gente, acho que hoje ainda continua com DVD, né? Mas acho que é muito importante pensar. Hoje, o IES já está trabalhando com histórias bíblicas, tradução de fato de Bíblias. E da Bíblia, e deu um passo, né, da tradução infantil para a tradução para os adultos. Então, é muito importante, né, a gente semanalmente, como SBB, encontra o IES para checar os textos, discutir a tradução, discutir os sinais usados, e tem sido uma caminhada muito, muito válida, né, muito bonita. Eu acho que é importante, eu só queria mencionar, né, que tem muitos surdos no mundo, gente. A OMS estima que são 70 milhões de surdos no mundo, mais de 30 milhões deles crianças. E a gente não tem os números exatos, porque a cada dia se descobre uma língua de sinais nova, mas a gente estima que sejam 400 no mundo, ou mais de 400. Então, é uma comunidade enorme, que tem a sua cultura, a sua língua viva. E a SBB tem vontade de participar, né, tem desejo de participar dessa iniciativa diretamente e difundir para os surdos a tradução que está sendo feita. Nossa, nós não temos ideia, né? Nós que manuseamos o texto bíblico com muita facilidade, quer seja impresso, quer seja no celular e tal, a gente acha que todo mundo tem acesso, mas não é verdade, né? Nós temos um povo não alcançado dentro da nossa comunidade, do nosso Brasil, que é o surdo, né? E graças a Deus por essa iniciativa, né, de traduzir a Bíblia para a língua de sinais. O que que já temos de tradução da Sociedade Bíblica para o surdo? Eu sou um surdo e eu gostaria de saber o que é que eu tenho de Bíblia na minha língua. Publicado, Emanuel, a gente tem são 6 volumes de Aventuras da Bíblia, que são para crianças. Cada volume tem 4 histórias bíblicas. E a gente tem 2 livretinhos, um com Salmos e um com Provérbios, são excertos de Salmos e Provérbios, também em língua de sinais. O trabalho de Libras para adultos está sendo feito, checado, e nos próximos meses uma porção já vai ser publicada. Eu acho que a Mauriana e a Lois podem comentar mais sobre isso, né? Sobre o que está sendo traduzido agora nesse momento. Lois, você pode contar um pouco com a Mauriana o que está acontecendo agora na tradução para adultos? Uhum. A Mauriana está dizendo, atualmente nós temos as histórias, ou os capítulos, não são histórias bem, mas Gênesis 1 a 4, nós já chegamos ao ponto onde foram gravados a gravação final, e está em edição agora, estamos próximos ao lançamento desses 4 vídeos. Talvez esse ano nós esperamos ter isso pronto. E nós estamos também trabalhando um vídeo de lançamento que explica
o que é o IES, o que é nosso projeto, explicando a diferença entre Aventuras da Bíblia, e agora é o projeto Biblibras para adultos. Então, estamos já prontos, vamos colocar tudo no YouTube. Estamos quase prontos. Então esse material vai ser assim de fácil acessibilidade, difundido e qualquer um tem acesso? Sim. Uhum. O projeto não é vender nada, é colocar à disposição. Não temos planos para venda. Nossa, que maravilha, né? Me colocando no lugar de uma pessoa que tem um desejo assim de contribuir, sabe, com esse projeto, quer seja contribuindo financeiramente, contribuindo com o trabalho, como eu faria? Há espaço? Há vagas para contribuições? E como seriam essas contribuições? Mariana está dizendo, fique à vontade, fique à vontade. Olha, Podemos explicar? Pode, Catherine? Eu acho que fica eu mais só ia fácil. comentar... Isso, eu só ia comentar que há muitas formas de ajudar, gente. A gente não imagina, às vezes, a sensação de que só sendo surdo e traduzindo, mas além de tradutoras, a gente precisa de intérpretes, precisamos de exegetas, pessoas que estudem a Bíblia para nos ajudar a preparar as histórias dos textos bíblicos para os surdos começarem essa tradução. A gente precisa de tantas coisas, né? Intérpretes para acessibilizar um montão de coisas, para um monte de conteúdo para a comunidade surda, para nos ajudar, nos apoiar. E além disso, tem também a questão econômica, né? Financeira mesmo, porque com mais recursos a gente poderia ampliar a equipe que já está traduzindo. E isso aceleraria muito o trabalho, ajudaria muito a agilizar o trabalho. O professor Ney também pode falar, né? Sobre outras maneiras aí. Talvez explicar um pouquinho a amplitude do que é um trabalho de tradução. Por exemplo, se você pensa em traduzir um texto, você vai pensar logo que é um tradutor, o texto, e ele produz e está pronta a tradução. Mas não é só isso. No caso da tradução para a língua de surdos, é muito mais amplo. É muito mais amplo. Então, por exemplo, nós precisamos a comunidade surda envolvida na tradução, porque eles são os nativos da língua. Nós precisamos consultores que trabalham junto com eles e fazem todo o processo de tradução, retradução, toda essa amplitude para que o texto seja, de fato, chegue a eles com a mesma intenção que o autor bíblico do texto teve ao registrá-lo, inspirado por Deus. Tem também tudo que envolve ao mais, e a gente, então, chama isso tudo de equipe de tradução, que são a preparação dos vídeos, que é gente especializada e precisa estar trabalhando dentro da equipe, ela precisa ser ampliada cuidadosamente. Depois vem a difusão disso na própria comunidade surda, vem o financiamento de tudo isso, porque alguém precisa pagar essas pessoas poderem viver, se alimentar, se vestir, sustentar a sua família. Então, todo esse processo é um processo grande e também muito oneroso. Hoje, quem é que está ajudando nesse projeto? São algumas organizações. Nós temos, por exemplo, algumas organizações de fora do Brasil. Eu queria registrar The Seed Company, a Companhia da Semente, ela ajuda para isso. A Sociedade Bíblica Americana, que coloca o valor também de ofertas. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca também um grande investimento ao longo do tempo. Organizações como o IES, que são muito importantes para o desenvolvimento disso. Mas nós precisamos começar a cada vez mais depender realmente de contribuintes brasileiros. Então, se você quer ajudar, você que vai assistir esse vídeo, você quer ajudar nesse processo também nas ofertas, entre em contato com uma dessas organizações. Aqui no Brasil, eu acho que a mais fácil de encontrar é a Sociedade Bíblica do Brasil,
Você entra em contato, diz, eu quero ofertar para isso, e a sua oferta vai ser direcionada para que esse projeto vá adiante. É uma quantia, já foi investido ao longo de mais de 10 anos para chegar a esse resultado, e é uma curva de aprendizado que a gente está passando junto. Já foi investido por todas as organizações uma grande quantia de dinheiro para chegar ao resultado e ao conhecimento que hoje temos de todo o processo, e agora queremos acelerar. Mas eu mencionei tudo isso, mas não mencionei uma das coisas mais importantes em todo esse processo, é a oração. Você pode ajudar muito orando a Deus para que Ele abençoe as pessoas, todo o processo, para que... Qual é a finalidade de tudo isso? Que a palavra chegue também à comunidade surda na língua que eles têm no seu coração. Tem um pequeno ditado: o sonho do surdo é que no céu todo mundo seja surdo, para que possa entendê-los. Eu achei tão bonita essa coisa, porque a gente sempre pensa, no céu ninguém vai ser surdo. Não, eles não têm defeito nenhum, eles são assim criados por Deus. Então, se a gente conseguir se colocar no lugar deles, né, eles conseguem se comunicar, conseguem ser felizes. Olha a cara da Mauriana aí, como ela está feliz aqui no nosso vídeo. Então, é isso que a gente quer, integração, os cristãos todos, independentemente das suas condições, integrados com a palavra de Deus. É assim que as pessoas podem ajudar. Amém, amém. A proposta mesmo é gerar mesmo essas informações, e a gente sabe que há muitas pessoas que assistem, que têm interesse em ajudar, e está aí um belíssimo trabalho que você pode se envolver, procurar mais informações. A Sociedade Bíblica do Brasil vai te dar boas informações e, quem sabe, né, se engajar diretamente. Ah, mas você pode falar assim, olha, eu não sei língua de sinais, eu não tenho condições financeiras, então, no mínimo, orar. Orar por esse trabalho, por esse projeto tão bonito. Graças a Deus, né, a gente que transita em igrejas, a gente já percebe algumas igrejas com tradutores nos seus cultos. Há um tempo atrás isso não existia, né? E eu acredito que a gente ainda está muito aquém, né? Eu acho que a Mauriana pode até confirmar isso, ainda está muito longe, né? Mas eu creio que está caminhando, né? E o desejo é que seja, quem sabe, até mais rápido, né? Bom, já que nós estamos falando da tradução para a língua de sinais, qual a metodologia que tem sido usada nesse processo de tradução? Vamos lá, eu vou coordenar do lado daqui um pouco. Eu acho que tem que falar Catherine, que é consultora, e Lois e Mauriana. Desculpa, eu interrompi. Eu acho que a Mauriana começou a explicar. Tá bom, então vai lá. Ah, sim, então. Pode começar. Mauriana. O tema metodologia, ok, eu vou explicar. O nosso grupo de surdos precisa, na verdade, saber ler o português, porque precisamos adaptar para Libras. Então, nesse grupo, nós fazemos muitas tentativas, juntos pesquisamos também comentários, significado de palavras, cultura do passado, nós olhamos fotos, porque nós somos muito visuais, nós olhamos fotos, e depois começamos a fazer essa adaptação e usamos glosa. E aí nós trabalhamos com glosas, e depois fazemos um vídeo para mostrar para os surdos. É o mesmo grupo, só que são mais pessoas da equipe envolvidas. E aí essas pessoas que não viram ainda a tradução dão muita opinião, nós mudamos muito, corrigimos bastante. Não é só uma pessoa indivíduo que faz tudo e está pronto, não. Nós sempre envolvemos mais e mais pessoas que fazem essa tradução.
E aí trocamos ideias e mostramos para nosso consultor. Ele sabe mais hebraico, grego, essas línguas da Bíblia. Ele vê nossos vídeos, ele dá a opinião dele. E também ele respeita nosso uso de sinais, mas ele vê mais a exegese da Bíblia mesmo. Se o que nós traduzimos segue o que o texto original está dizendo. Aí nós adaptamos, de novo fazemos outro vídeo. E aí levamos esse vídeo para a comunidade surda. Não só cristão, como pessoas que não conhecem a Bíblia. Pode ser católico também, pode ser qualquer religião, nós mostramos nossos vídeos para as pessoas darem seu feedback, porque nós temos muita variação em sinais no Brasil, não tem um padrão só. Tem muita variação linguística, então nós queremos respeitar essa comunidade surda, porque é importante eles entenderem. No futuro nós queremos evangelizar e que esses surdos sejam salvos. Se não entenderem, vai ser difícil. Nós queremos que seja muito claro para todos os surdos. Nós recebemos o feedback deles e colocamos... Nós não explicamos nada, nós queremos o feedback deles sem nossa influência. Então, eles falam de sinais que não são claros ou que são errados, e nós anotamos tudo. Nós voltamos para o IES e, novamente, a equipe corrige, faz as mudanças necessárias e mostramos novamente para nosso consultor. E ele gosta de... Nós gostamos muito de respeitar essa comunidade surda, porque é muito importante, e o consultor quer saber também. Então, ele vê esse vídeo, esse novo vídeo, e quer saber por que nós mudamos algumas coisas, e nós explicamos, e ele entende e diz, então, ele aprova, seria a aprovação final. Aí nós gravamos novamente, mais formalmente, para distribuição no estúdio. Na verdade, nós não temos rapidez, é um processo lento, porque nós zelamos pela qualidade. É fácil você ler um texto e fazer sinais, mas a comunidade surda vai entender? São as duas coisas, é você respeitar esse processo. Eu acho que uma fala é, puxa, né? Aí a gente percebe o nível de complexidade que é esse trabalho, a seriedade desse trabalho, né? Então, daí dá para ter um pequeno vislumbre de todo esse percurso até chegar ao produto final, né? A falar assim, está aqui essa parte pronta, né? Então, passa por muito legal essa observação, né, de mandar para a comunidade surda e eles darem um retorno, né? Afinal de contas, eles é que irão ouvir, eles que irão ver o texto, né? Bom, e aí eu já ia emendar essa pergunta, que são as dificuldades, né? Então, quais as dificuldades que vocês têm encontrado nesse percurso todo? A Mariana. Uma das dificuldades é você fazer a tradução como se fosse Deus, por exemplo, você assumir um papel e você fazer eu neutro e você assumir, é um desafio para mim, eu fazer a sinalização como se fosse outra pessoa na Bíblia, fazendo sinais, tem que cuidar das expressões e tal. Eu acho que Desculpa, Catherine. Não, é que assim, para a gente tentar entender os ouvintes, né? Quando a gente lê um texto da Bíblia, uma narrativa, uma história bíblica, a gente já percebe, como leitores ouvintes, que o texto ele não é tão claro na sua ordem. Às vezes tem intercalações, interpolações. A gente está lendo, aí entra um outro assunto, depois continua depois. E língua de sinais é uma língua espaço visual, né? É necessário construir, né, a cena,
localizar no espaço as pessoas, os objetos, entender as dimensões de um objeto. Qual é o tamanho e o formato de um altar, por exemplo, né? E os surdos, eles personificam, né? Internalizam os personagens e eles fazem movimentos corporais para identificar quem está falando, quem está ouvindo, e vão alternando. Então, por exemplo, que expressão você conferir para Jesus, ou para, sei lá, Saul, ou para Davi? Como fazer uma expressão facial que identifique esses personagens? São escolhas de tradução, né? São decisões que a equipe tem que tomar. São muitos detalhes. Eu vejo que a língua de sinais ela é extremamente rica. E quando você trabalha com surdos, a minha leitura como ouvinte da Bíblia se aprimorou muito, se aprofundou demais. Eu comecei a observar detalhes que eu não percebia. A gente estava, esses tempos atrás, discutindo a expressão, acho que era filhos de Faraó, príncipes de Faraó, que eram pessoas que foram buscar Sara e Abraão. E aí a gente começou a discutir o que seriam os príncipes de Faraó. Qual sinal usar para príncipes de Faraó? Não são filhos de Faraó, não são filhos do rei. São pessoas da aristocracia, né? São aquelas pessoas de confiança do Faraó. Então, nós ficamos discutindo que isso não pode usar o sinal de príncipe, porque senão vão pensar, são todos os filhos do Faraó. Isso só um detalhe, só um exemplo. Isso se multiplica nas narrativas. Há muitas palavras e expressões do hebraico e do português que são muito desafiadoras em língua de sinais, né? Então, acho que assim, são muitos os desafios, não são poucos, mas ao mesmo tempo uma tarefa muito gratificante, é muito gostoso, né, empreender a tradução em língua de sinais. E observar, né, também o crescimento, a compreensão que os surdos vão adquirindo, né, da narrativa do texto, é muito gostoso. Dá para imaginar mesmo a grande dificuldade que né? Porque é uma questão de tradução e não de interpretação, não é isso? Estou correto? Sim, e às vezes o texto bíblico, ele não é muito detalhado, né? Ele não vai te falar exatamente como era uma pessoa, né? Ou exatamente como era aquela paisagem, aquele contexto. A Mariana mencionou que eles são muito visuais e vão atrás de fotos, né? De, por exemplo, fotografias de artefatos arqueológicos para entender e tentar reconstruir as cenas bíblicas. Então, como que era uma casa? Como era... O que é um carvalho de Moré? Como que é essa árvore, esse carvalho, né? Tudo isso é importante. Não para o surdo não passa despercebido uma indicação geográfica, fica para o norte, fica para o sul, fica no oriente, no ocidente. Para eles tudo importa e tudo vai entrar na tradução, né? Porque ela é espacial. Então você tem que localizar as coisas. Veja, é muito interessante, e de fato é uma tradução que a gente chama de intersemiótica, é um outro sistema linguístico, né? E isso vai implicar muitas adaptações, mas como os surdos têm muito rigor com a tradução, eles não querem fazer uma adaptação da cabeça deles. Eu vou colocar a árvore aqui, vou colocar... Não, eles querem fazer exatamente como o texto traz. Então, por isso que demanda tanto detalhe, né? Tanta concentração, tanta atenção. Nós sabemos que na língua grega há o auristo, né, que é um tempo verbal que não temos na língua portuguesa. Então, imagino também que seja uma dificuldade para a língua de sinais, né, trazer um novo tempo verbal que não tem na língua, né? Isso a gente também, de vez em quando discute também, né? Uma ação que é futura, mas ela é um futuro próximo ou ela é um futuro permanente, né? Quando Deus abençoará só uma vez ou sempre abençoará? E a gente sempre está voltando às línguas originais, buscando os tempos verbais para adequar na Libras, né? É para sempre, é uma benção perene, é uma benção eterna. Então é interessante, também vai ser incorporado na tradução de Libras, sim. Talvez ajude, porque são os ouvintes, principalmente, que vão assistir a alguns surdos, mas os ouvintes que têm mais dificuldade em entender esse mundo. Hoje se fala muito que as narrativas, cada um faz a sua narrativa, né? A tradução pode ser uma narrativa, mas não quer ser uma narrativa. Uma tradução tem que ser uma tradução, não é o que eu acho que está escrito. É o que está escrito que vale, né? Então, por isso que o rigor da tradução para a linguagem surda é muito importante.
e ele tem que ser expresso na língua de sinais, esse rigor. Então, a complicação da tradução é muito grande por esse fato, por estar em outro sistema de linguagem diferente do código que nós normalmente usamos, que é um código de palavras, um sistema indo-europeu, e esse código de sinais é totalmente diverso. Então, nós estamos falando de dois mundos semióticos, digamos assim, onde a tradução ocorre dentro. A Lois, muitas vezes, ela é a pessoa que explica algumas coisas, assim, algumas dúvidas muito pontuais. Eu queria saber, assim, incluir a Lois, a sua percepção sobre isso, Lois, sobre os conceitos, muitas vezes, que no português a gente assume como, é isso, ou a gente não entende, mas a gente vai lendo e tudo bem, mas como é explicar os conceitos, né, ou transmitir esses conceitos, não somente, é para que a equipe entenda com mais profundidade, assim, né? E consiga traduzir, escolher um sinal adequado. A resposta, eu não sei, assim, dar um exemplo só de um conceito que eu explico. Eu leio, eu tenho, assim, é bênção para mim, eu consigo ler inglês e português, então eu queria vontade de mostrar a minha pilha de Bíblias que eu tenho. Eu tenho até no chão, porque é uma pilha de Bíblias, assim. Aí eu pego, eu leio comentários, eu vejo aquelas notas embaixo, eu pego outros comentários, eu leio. Também eu procuro livros, imagens na internet, principalmente, se tem uma imagem, isso ajuda muito eu ajudar a explicar, mas tem alguns conceitos que são abstratos, não dá para visualizar. Então, eu preciso, parece que é fazer assim, um teatro, e fazer ação, por exemplo, aí eu digo assim, por favor, não copiem, isso não é tradução, é só eu explicando. Aí eu vou e faço como se fosse, por exemplo, a pessoa aqui, e eu explico, aí o grupo percebe, para ficar claro, e aí esse grupo de surdos tradutores, eles pegam o conceito, quando eles entendem, aí eu deixo eles e eles vão adaptando para sinais, porque às vezes eu sou ouvinte, eu vou usar um sinal, nada a ver, ou um sinal que não é muito claro, mas eles, se pegar o conceito, eles mesmos, o contexto, eles vão adaptando para sinais, aí eu deixo, vou em frente. Eu tenho pouca influência na tradução em si, é muito pouca, é só para explicar, como diz, eles usam isso aqui, esticar o significado para eles. A Mariana está dizendo, é certo isso mesmo. Porque eu vou acrescentar uma coisa. Eu, como surda, nós usamos sinais sempre, nós conhecemos os sinais. Agora, a Lois, ela é intérprete, ela não convive com surdos no dia de hoje na sociedade surda, ela mora longe agora do Brasil também, então, às vezes, ela nem tem o sinal mais atual, mais recente, e nós fazemos essa adaptação, mas ela consegue passar os conceitos. Joia. Agora uma pergunta bem de leigo, tá? Eu acredito, posso estar errado, que há uma carência muito grande de literaturas, né, para a língua de sinais. Tô certo? Tá. Bom, sendo assim, a Bíblia ser traduzida para a língua de sinais é uma contribuição vasta para a comunidade surda. Confere? Sim, confere. Nossa, É enorme. então a tradução bíblica
vai transpor barreiras, né, para trazer um texto para essa comunidade, para ela ter acesso a uma literatura, né? E aí, óbvio, a palavra de Deus que vai entrar, vai convencer e tal. Então, tem uma contribuição muito grande nesse processo. E agora, tentando transpor um pouquinho a conversa, como os órgãos públicos, não sei, as associações, o governo, está enxergando isso? Tem contribuído para isso ou não? É um trabalho tão somente religioso? Eu não sei como é que responder, mas como o governo vê, porque eu não sou governo. Então, mas eu posso dizer o seguinte, desde que nós começamos esse trabalho, e desde que a Sociedade Bíblica existe, nós não recebemos um centavo para fazer esse trabalho, né, de órgãos públicos. É todo um trabalho a partir de contribuições de pessoas e organizações do segundo ou terceiro setor. Tá? Então, é muito importante ser dito isso. Não é que eles prejudicam o trabalho nem nada do governo, mas eles não a contribuição financeira não se dá. Uma outra coisa que é importante dizer na sua pergunta é que a tradução bíblica não é propriamente um trabalho religioso, né? Porque a tradução tem que ser bem feita independentemente da fé. Evidentemente que a Bíblia é o livro de fé da igreja, dos cristãos, o Antigo Testamento é o livro de fé da comunidade judaica, mas isso não significa que a tradução da Bíblia necessariamente é um trabalho religioso. Eu dou alguns exemplos que vão além do assunto dessa aula aí, dessa live, que é a questão da tradução para Libras. Veja, a Bíblia ela ajuda na alfabetização das pessoas. Quer dizer, o livro mais lido no mundo em língua portuguesa o autor mais lido é João Ferreira de Almeida, na sua tradução da Bíblia para o português. Então, vejam, tem paralelos. A formação da língua portuguesa se deve muito a João Ferreira de Almeida. Como no alemão, a tradução da Bíblia de Lutero fez o papel de unificar muitas formas da língua alemã. Então, na língua de surdos, também a tradução da Bíblia, que é um livro complexo, que tem vários estilos literários, vários autores, e tem um vocabulário amplo e uma maneira de apresentação muito diversa, poesia, provérbios, textos legais, como no Antigo Testamento tinha, tudo isso faz com que a contribuição para a comunidade surda certamente será muito grande para desenvolver também outro tipo de tradução que eles vão precisar empreender. Então, todos esses aspectos que eu estou mostrando agora, eles não têm diretamente nada a ver com religião. Então, o pessoal pensa, às vezes, é religião. Eu até diria o seguinte, se um país ou uma sociedade se preocupasse em traduzir tudo para as pessoas de acordo com a sua compreensão e a sua língua que eles falam, ela seria uma comunidade mais humana. Né? Então, nós estamos contribuindo para uma comunidade social melhor com a tradução da língua para Libras. Ótimo. Não sei se vocês saberiam informar, mas tem havido algumas outras iniciativas de outras vertentes religiosas, por exemplo, o Alcorão, ou algumas outras, ou não? Tem sido a Bíblia cristã? Eu não conheço, eu não sei se alguém que está aí conhece, poderia falar. Eu só sei que tem tradução em Libras pelos Testemunhos de Jeová. Né? Eles já fundaram, já trabalharam tradução da Bíblia, eles têm já. Isso. Uhum. Mas outras religiões eu não conheço.
Acho que não. Bom, então, fico muito feliz em conhecê-los, em ver esse trabalho tão bonito. Parabéns, Mauriana. Parabéns, Lois, Kefren, doutor Erni. E o meu desejo é que Deus continue abençoando ricamente e a comunidade surda seja presenteada com a palavra de Deus na sua língua e muitos, mas muitos se convertam ao senhorio de Jesus, que essa palavra transformadora encontre os corações, né? E de fato é uma alegria muito grande. Bom, tem um ditado que diz que tudo que é bom dura pouco, né? E para não reter mais os nossos irmãos que têm seus afazeres, eu gostaria de agora abrir para vocês, se vocês querem deixar, apresentar alguma contribuição final ou algum comentário final, por favor, fiquem à vontade. Mauriana tem algo que ela quer falar, talvez. Quem? A Mauriana quer falar alguma coisa? Ela diz, não sei se eu tenho mais algo, mas eu esqueci de colocar uma coisa, ou explicar uma coisa. Nós sempre usamos narradores surdos, sempre, porque a comunidade surda vê isso como sendo parte da cultura deles. Se for intérprete, parece que eles não aceitam como parte deles, mas sendo surdo, eles se sentem confortáveis em ter narrador surdo. Só isso. Outra opinião não tenho. Obrigado, Eu Mauriana. queria Lois, só falar algo também. Kefren. Sim, não, só dizer, né, que muitas pessoas às vezes perguntam assim, pô, o surdo não é cego, então por que ele não lê a Bíblia em língua portuguesa que está escrita, né? E eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que sempre o aprendizado do português é uma segunda língua para o surdo. Nunca é a língua do coração, a língua materna. A língua oral é uma segunda língua. E muitos surdos, não só no Brasil, no mundo inteiro, têm grandes dificuldades de acesso a uma boa educação bilíngue, uma boa educação da língua oral. Então, às vezes, eles crescem com lacunas, com dificuldade de compreensão do português, que é uma língua, cada palavra, cada verbete tem um referencial de som. Então, é muito difícil para esses surdos, que não são a minoria, que provavelmente são a maioria no mundo, acessarem a palavra de Deus com liberdade, ter uma boa experiência da palavra de Deus na língua oral. Então, por isso que o nosso desafio e a nossa insistência em que a comunidade surda precisa, deve, merece ter a Bíblia em língua de sinais. Porque essa é a forma de acessibilizar, essa é a forma de entregar uma palavra que a gente acredita que transforma vidas. Na SBB, nesses últimos anos, eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas realmente transformadas pela palavra de Deus. E eu creio que essa palavra tem o potencial de chegar ao coração dos surdos e trazer muita vida, esperança e mudança e transformação. Então, essa é nosso desejo, nossa vontade é que essa palavra chegue, sabe? Então, a gente está comemorando aí essa próxima publicação de algumas histórias de Gênesis, desejando mesmo que a comunidade surda seja abençoada e alcançada. E, de novo, assim, o trabalho é muito grande, há muitas frentes que se pode ajudar. Se você é intérprete, se você gosta de Libras, se você é um potencial doador, se você é um estudioso da Bíblia, escreva para a SBB, porque a gente sente a necessidade, né, de ampliar essas equipes, de ampliar o trabalho. Então, acho que essa era a minha palavra, e um grande abraço para os surdos do Brasil e de fora do Brasil, e é isso, Deus abençoe. Não sei se a Lois, não sei se a Mauriana queria dizer mais uma coisa ou a Lois. Ela quer acrescentar alguma coisa ao que Kefren falou. Pode fazer. Então, 2002, quando eu aceitei Jesus, eu recebi uma Bíblia de presente, que eu tinha aceito Jesus, estava muito feliz com minha Bíblia. E eu comecei a tentar ler. Eu achei super difícil, eu tentava.
Mas eu queria conhecer Jesus, e eu lia, fazia tudo para eu entender mais, mas havia muita barreira. Mas aí eu fui para uma igreja e tinha intérprete. E essa interpretação era um resumo da pregação, mas da Bíblia mesmo não era suficiente. Eu tinha vontade de fazer muitas perguntas, mas não dava, porque era pregação, era culto. Daí, nas reuniões menores, eu fazia muita pergunta, e o tempo era muito curto, aí eu voltava para casa e lia, mas era muito difícil ler o português. E eu imaginava, agora que eu sou tradutora, junto com o consultor, eu aprendo muito, ele explica, e eu entendo claramente, porque a gente troca em libras esses conceitos, e eu tenho muita vontade de distribuir tudo isso em YouTube para o surdo em casa poder fazer sua leitura e entender tudo, e fazer conexão entre o que viu e o que realmente é. Minha vontade era de entender. Às vezes eu pergunto ao meu marido, ele entende a Bíblia, e eu faço perguntas para meu marido. Ele é surdo, mas ele estudou hebraico e é formado, e fez curso e tudo, e grego também. Então, ele sabe muito mais português também, e ele me ajuda quando eu tenho dúvidas. Eu faço muitas perguntas para ele também. Lois, você quer acrescentar coisa que você ainda gostaria de dizer? Casada, ou eu não vi, que ela é cristã há 16 anos hoje. Graças a Deus. Eu só posso acrescentar um pouco que para mim, é um sonho de toda uma vida, trabalhando no Nordeste com surdos. Eu tinha muita vontade de ter essa Bíblia em sinais, mas não tinha. Então, no Nordeste, eu fiz várias tentativas com aquelas filmadoras antigas, VHS, pesadas, lembra? Com aquelas fitas assim, né? E eu colocava, e eu fazia tentativa, mas nunca deu certo. E eu só agradeço e dou glórias a Deus, porque no tempo certo, tudo veio a casar, e a tecnologia hoje é melhor, mais leve, mais fácil. Também os surdos, eu diria que do passado, em 1984, naqueles anos, os surdos eram menos alfabetizados, eles sabiam menos português. Hoje eles estudam, têm desenvolvido, então nossa equipe do IES, eu amo cada um, eles são muito especiais. Eu só louvo a Deus, porque é um sonho de muitos anos, mais de 30 anos, que eu mesma tenho, e vontade de ter esse material pronto, a Bíblia pronta para os surdos, e eu sou muito feliz no que eu trabalho, muito bom. Talvez dizer para a contribuição seja o seguinte, é um projeto de longo prazo. Não, um projeto de longo prazo. Que a Bíblia, todo projeto de tradução é de longo prazo. Você tem uma Bíblia traduzida completamente para livros no mundo, que é em língua inglesa, foi lançada no ano passado, se não me falha a memória, e ela levou quantos anos, Catherine, para ser feita? O projeto começou há 40 anos, mas demorou 30 anos para traduzir toda ela. Então, eu espero que a gente consiga acelerar esse processo, mas, como foi falado, é muito difícil acelerar muito esse processo. E nós precisamos das orações, do apoio, das ofertas de todos, para que a gente possa continuar. Isso não há concorrência entre se alguém quer fazer alguma coisa diferente ou de outra maneira. Não há concorrência, mas há complementaridade, muitas vezes. Então, é como se alguém vai contar a história bíblica da criação. Ele diz, Deus criou, foi em 7 dias, e no fim ele fez o homem. Ele faz um resuminho. Ele também, de certa forma, traduziu Gênesis 1. Né? E é válido e ajuda.
né? Agora, a tradução do texto é um processo, como nós podemos ver hoje, muito mais complexo. E nós queremos que eles tenham a Bíblia toda na linguagem deles. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado, Emanuela, aí, por ter feito esse programa com esse grupinho tão querido aí. E que Deus abençoe a todos. Amém. Nós do Betel Brasileiro nos sentimos honrados, honrados. E saiba, Mariana, Lois, Catherine, Dr. Erni, emocionante. Emocionante ouvir você, Mariana. Emocionante. Eu imagino a emoção que é ter essa Bíblia traduzida pronta. Meu Deus do céu. Que Deus abençoe e tudo seja para a glória dele. Permitam-me aproveitar e fazer um momento propaganda, que é um sonho também nosso, né? O ano passado, nós formamos 2 alunos em teologia, surdos. O dia da formatura foi emocionante, sabe? A gente chorou quando viu os meninos pegando o diploma e falando assim, olha, nos formamos em teologia. E foi uma graça muito grande. E o nosso desejo, como Betel Brasileiro, é oferecer curso de teologia para a comunidade surda. Nós queremos ver os nossos irmãos surdos formados em teologia, pastoreando igreja, no campo missionário, né? E naquilo que a gente puder ajudar e contribuir, estamos com as portas abertas. E que Deus abençoe a sociedade. Continue, né? Que abençoada já é, continue abençoando, que ele levante mantenedores, levante cada vez mais pessoas para orar, interceder, pessoas para ajudar, né? Para ampliar ainda mais essa equipe. E fica aqui o desafio para todos vocês que nos assistem. Espero que o coração tenha sido aquecido, tenha se sentido provocado e também termine esse vídeo louvando e agradecendo ao Senhor pelo que Ele faz, tem feito e continuará a fazer para a glória dEle. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e depois teremos outras ricas oportunidades para ouvi-los mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem na paz.